Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos vós. Um cafezinho da hora. Vamos à leitura anual da Bíblia. Estamos aqui no livro de Isaías, capítulo 48 em diante. E a palavra de Deus diz assim, desta forma e desta maneira: arrazoamentos, admoestações e promessas de Deus para com Israel. Ouve isto, casa de Jacó, que vos chamais do nome de Israel e saíste das águas de Judá, que jurais pelo nome do Senhor e fazeis menção do Deus de Israel, mas não em verdade nem em justiça. E até da santa cidade tomam o nome e se firmam sobre o Deus de Israel. O Senhor dos exércitos é o seu nome. As primeiras coisas, desde a antiguidade, as anunciei. Sim, pronunciou a minha boca e eu as fiz ouvir. Apressuradamente as fiz e passaram, porque eu sabia que eras duro e a tua cerviz um nervo de ferro e a tua testa de bronze. Por isso tô anunciei desde então e tô fiz ouvir antes que acontecesse, para que não dissesses: o meu ídolo fez estas coisas, ou a minha imagem de escultura, ou a minha imagem de fundição as mandou. Já o tens ouvido? Olha bem para tudo isto. Porventura não o anunciareis. Desde agora te faço ouvir coisas novas e ocultas que nunca conheceste. Agora são criadas e não desde então. E antes deste dia não as ouviste, para que não digas: eis que já eu as sabia. Nem tu as ouviste, nem tu as conheceste. Tampouco desde então foi aberto o teu ouvido, porque eu sabia que obrarias muito perfidamente e que eras prevaricador desde o ventre. Por amor do meu nome, retardarei a minha ira, e por amor do meu louvor me conterei para contigo, para que te não venha a cortar. Eis que te purifiquei, mas não como a prata. Provei-te na fornalha da aflição. Por amor de mim o farei. Porque como seria profanado o meu nome, e a minha glória não a darei a outrem? Dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei, eu sou o mesmo, eu o primeiro, eu também o último. Também a minha mão fundou a terra, e a minha destra mediu os céus e palmos. Eu os chamarei e aparecerão juntos. Ajuntai-vos todos vós e ouvi. Quem dentre eles tem anunciado estas coisas? O Senhor o amou e executará a sua vontade contra a Babilônia, e o seu braço será contra os caldeus. Eu o tenho dito, também já o chamei, e o farei vir, e farei próspero o seu caminho. Chegai-vos a mim e ouve isto. Não falei em segredo desde o princípio, desde o tempo em que aquilo se fez, eu estava ali. Agora o Senhor Jeová me enviou o seu Espírito. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio e a tua justiça como as ondas do mar. Também a tua descendência seria como a areia, e os que procedem das tuas entranhas como os seus grãos. O seu nome nunca seria cortado, nem destruído da minha face. Saí de Babilônia, fugi de entre os caldeus, e anunciai com voz de júbilo: fazei ouvir isso, e levai-o até o fim da terra. Dizei: o Senhor remiu a seu servo Jacó, e não tinham sede, quando os levava pelos desertos. Fez-lhes correr água da rocha, fendendo ele as rochas, as águas manavam delas. Mas os ímpios não têm paz, diz o Senhor. Não tem paz, disse o Senhor. O servo do Senhor é a luz dos gentios. Ouve-me, ilhas, e escutai vós, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe, menção do meu nome, e fez a minha boca como uma espada aguda, com a sombra da sua mão me cobriu, e me pôs como uma flecha limpa, e me escondeu na sua aljava. E me disse: tu és meu servo, Israel, aquele por quem hei de ser glorificado. Mas eu disse: debalde tenho trabalhado inútil e vãmente gastei as minhas forças. Todavia o meu direito está perante o Senhor, e o meu galardão perante o meu Deus. Agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para seu servo, que lhe torne a trazer Jacó. Mas Israel não se deixou juntar. Contudo, aos olhos do Senhor serei glorificado, e o meu Deus será a minha força.
E disse mais: pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Assim diz o Senhor, o Redentor de Israel, o seu santo, a alma desprezada, ao que as nações abominam, aos servos dos que dominam, os reis o verão e se levantarão, os príncipes diante de ti se inclinarão por amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel que te escolheu. Assim diz o Senhor: no tempo favorável te ouvi, e no dia da salvação te ajudei, e te guardarei, e te darei por concerto, por povo, para restaurares a terra e lhe dares em herança as herdades assoladas, para dizeres aos presos: saí, e aos que estão em trevas aparecei. Eles pastarão nos caminhos, e em todos os lugares altos terão o seu pasto. Nunca terão fome, nem sede, nem a calma, nem o sol os afligirão, porque o que se compadece dele os guiará e os levará mansamente aos mananciais das águas. E farei de todos os meus montes um caminho, e as minhas veredas serão exaltadas. Eis que estes virão de longe, e eis que aqueles do norte e do ocidente, e aqueles outros da terra de Sinim. Exultai, ó céus, e alegrai-te tu, terra, e vós, montes, estalai de júbilo, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadecerá. Mas Sião diz: já me desamparou o Senhor se esqueceu de mim. Pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que se não compadece dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia me não esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te tenho gravado, os teus muros estão continuamente perante mim, os teus filhos presurosamente virão, mas os teus destruidores e os teus assoladores sairão fora de ti. Levanta os teus olhos ao redor e olha, todos estes que se ajuntam vêm a ti. Vivo eu, diz o Senhor, que de todos estes te vestirás como de um ornamento e te cingirás deles como noiva, porque nos teus desertos e nos teus lugares solitários e na tua terra destruirá. Te verás agora apertado de moradores, e os que te devoravam se afastarão para longe de ti. Até mesmo os filhos da tua orfandade dirão aos teus ouvidos: muito estreito é para mim este lugar, aparta-te de mim para que possas habitar nele. E dirás no teu coração: quem me gerou estes? Pois eu estava desvilhada e solitária, entrar em cativeiro e me retirara. Quem então me criou estes? Eis que eu fui deixada sozinha, e estes onde estavam? Assim diz o Senhor: eis que levantarei a minha mão às nações, e ante os povos arvorarei a minha bandeira. Então trarão os teus filhos nos braços, e as tuas filhas serão levadas sobre os ombros, e os reis serão os seus aios, e as suas princesas as tuas armas diante de ti. Se inclinarão com o rosto em terra e lamberão o pó dos teus pés. E saberás que eu sou o Senhor, e que os que confiam em mim não serão confundidos. Tirar-se-ia a presa ao valente, ou os presos juntamente escapariam. Mas assim diz o Senhor: por certo que os presos se tirarão ao valente, e a presa do tirano escapará, porque eu contenderei com os que contendem contigo, e os teus filhos eu remirei. E sustentarei os teus opressores com a sua própria carne, e com seu próprio sangue se embriagarão como com mosto, e toda a carne saberá que eu sou o Senhor, o teu Salvador e o teu Redentor, o forte de Jacó, o servo do Senhor, ultrajado e socorrido. Assim diz o Senhor: onde está o líbelo de divórcio de vossa mãe, pelo que eu a repudiei? Ou quem é o credor a quem eu vos tenha vendido? Eis que por vossas maldades fostes vendidos, e por vossas prevaricações vossa mãe foi repudiada. Por que razão vim eu e ninguém apareceu? Chamei e ninguém respondeu. Tanto se encolheu a minha mão que já não posso remir, ou não há mais força em mim para livrar. Eis que com a minha repreensão faço secar o mar, como os rios em deserto, até que cheirem mal os seus peixes, pois não têm água e morrem de sede. Eu visto os céus de negridão, e pôr-lhes-ei um saco por sua cobertura. O Senhor Jeová me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça, como aqueles que aprendem. O Senhor Jeová me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde.
não me retiro para trás. As minhas costas dou aos que me ferem, e as minhas faces aos que me arrancam os cabelos. Não me escondo a minha face dos que afrontam e me cospem, porque o Senhor Jeová me ajuda, pelo que me não confundo. Por isso pus o meu rosto como um seixo, eu sei que não serei confundido. Perto está o que me justifica. Quem contenderá comigo? Compareçamos juntamente. Quem é meu adversário? Chegue-se para mim. Eis que o Senhor Jeová me ajuda. Quem há que me condene? Eis que todos eles, como vestidos, se envelhecerão, e a traça os comerá. Quem há entre vós que tema Jeová e ouça a voz do seu servo? Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Eia, todos vós que acendeis fogo e vos cingis com faísca, andai entre as labaredas do vosso fogo e entre as faíscas que acendeste. Isto vos vem da minha mão, e em tormentos jazereis. A restauração e salvação de Israel. Ouve-me, vós que segue a justiça, os que buscais ao Senhor. Olhai para a rocha de onde fostes cortados, e para a caverna do poço de onde fostes cavados. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque sendo ele só, eu o chamei, e o abençoei, e o multipliquei. Porque o Senhor consolará Sião, consolará todos os seus lugares assolados, e fará o seu deserto como o Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Gozo e alegria se acharão nela, ação de graças e voz de melodia. Atendei-me, povo meu e nação minha, inclinai os ouvidos para mim, porque de mim sairá a lei, e o meu juízo se estabelecerá como luz dos povos. Perto está a minha justiça, vem saindo a minha salvação, e os meus braços julgarão os povos. As ilhas me aguardarão, e no meu braço esperarão. Levantai os vossos olhos para os céus e olhai para a terra de debaixo. Para os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra se envelhecerá como um vestido, e os seus moradores morrerão semelhantemente. Mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será quebrantada. Ouve-me, vós que conheceis a justiça, vós povos, em cujo coração está a minha lei. Não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis pelas suas injúrias, porque a traça os roerá como um vestido, e o bicho os comerá como a lã. A minha justiça durará para sempre, e a minha salvação de geração em geração. Desperta, desperta, veste-te de força, ó braço do Senhor. Desperta como nos dias passados, como nas gerações antigas. Não és tu que cortou em pedaços a Raabe e feriu o dragão? Não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo, o que fez o caminho do fundo do mar, para que passem os remidos? Assim voltarão os resgatados do Senhor, e virão a Sião com júbilo e perpétua alegria. Haverá sobre suas cabeças gozo e alegria alcançarão. A tristeza e o gemido fugirão. Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para que temas o homem que é mortal, ou o filho do homem que se tornará infeno? E te esqueces do Senhor que te criou, que estendeu os céus e fundou a terra, e temes continuamente todo dia o furor do angustiador, quando se prepara para destruir? Onde está o furor do que te atribulava? O exilado, cativo, depressa será solto, e não morrerá na caverna, e o seu pão lhe não faltará. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, que fende o mar, e bramem as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o meu nome. E ponho as minhas palavras na tua boca, e te cubro com a sombra da minha mão, para plantar os céus e para fundar a terra, e para dizer a Sião: tu és o meu povo. Desperta, levanta-te, ó Jerusalém, que recebeste da mão do Senhor o cálice do seu furor. Bebeste e sorveste as fezes do cálice da vacilação. De todos os filhos que teve, nenhum há que a guie mansamente, e de todos os filhos que criou, nenhum que a tome pela mão. Estas duas coisas te aconteceram. Quem tem compaixão de ti? A assolação e o quebrantamento, e a fome e a espada, como te consolarei? Já os teus filhos desmaiaram, jazem nas entradas de todos os caminhos como um antílope na rede. Cheios estão de furor do Senhor e de repreensão do teu Deus. Pelo que agora ouve isto, ó presa e embriagada, mas não de vinho. Assim diz o teu Senhor, Jeová, e teu Deus,
que pleiteará a causa do seu povo. Eis que eu tomo da tua mão o cálice da vacilação, as fezes do cálice do meu furor, nunca mais dele beberás, mas poloei nas mãos dos que entristeceram, que dizem a tua alma, abaixa-te para que passemos sobre ti, e te puseste as tuas mãos como chão e como caminho aos viandantes. Amém.